Sejam muito bem-vindos ao hashtag 30 Mais Bioquímica e hoje fazendo parte do nosso 7º tópico sobre detoxificação, finalizando então o nosso quadro Detoxificação. Nós vamos falar um pouquinho sobre a dieta clássica detox. Você já ouviu falar na dieta clássica de detoxificação? Não? Fica comigo, eu sou Gislene Andrade, nutricionista clínica e esportiva funcional e quero falar um pouquinho sobre dieta de Então, algumas pessoas falam sobre suplementar, outras pessoas falam da dieta clássica padrão de detoxificação e se comenta muito no mundo da nutrição o grau de dificuldade de levar ao pé da letra e de concluir 100% essa dieta clássica detoxificante. E é sobre ela que eu quero falar hoje. Como fazer a dieta clássica? Quais os nutrientes envolvidos? Como escolher os alimentos para essa dieta? Então, existe um protocolo? Existe. Existe um protocolo pensando em fase 1, fase 2 e fase 3 de detoxificação. E nesse contexto, eu quero falar um pouquinho sobre esse tipo de alimento abordado. Geralmente, a gente divide a dieta detoxificante em 3 partes. Parte A, parte B e parte C. E aí, a gente pode pensar assim, em perfil de dieta. Suponhamos que eu dividi para 30 dias, então eu vou fazer parte A 10 dias, parte B 10 dias e parte C mais 10 dias, pensando nessa abordagem alimentar. Então vamos lá, o que geralmente a gente seria a base dos 30 dias e que a gente exclui da dieta nesse contexto de detoxificação? Então, nós vamos excluir os industrializados de um modo geral. Então, industrializados, açúcar, alguns aditivos químicos como adoçantes, os corantes. Nós vamos excluir durante esses períodos farináceos, glúten, gordura trans, então alimentos que vão gordura trans, refinados, biscoitos, enfim, bolos. Café nós vamos excluir, álcool, nós vamos excluir os enlatados, porque eles podem passar alguns contaminantes, e os adoçantes. Então, padrão 30 dias sem esses alimentos. Então, o que focar nos outros dias, durante os dias? Se eu excluir geral isso, os 10 dias que nós vamos dividir 10, 10, 10, os 30 dias ficariam desse seguinte modo. Período de 10 dias que eu vou chamar de período A. No período A de 10 dias, o que vai ter nessa dieta? Frutas, legumes, leguminosas vão estar presentes, verduras, cereais integrais, estariam presentes, chás, alguns chás estão liberados, oleaginosas, ovo, peixes e azeite extra virgem, azeite de oliva extra virgem. Então, eu vou montar um perfil durante 10 dias que envolva esses alimentos, essa base de legumes, verduras, de cereais, de oleaginosas, de proteína, ovo, peixe e óleos extra virgens. E o paciente, eu vou montar um cardápio em cima desses componentes que o meu paciente vai conseguir ingerir durante 10 dias. Vencidos os 10 dias, vamos para os próximos 10 dias. Plano B de detoxificação. O que viria para esses próximos 10 dias? Eu vou repetir todo o período A, só que durante o período B de 10 dias eu vou retirar o ovo, vou retirar o peixe e vou retirar as leguminosas e vou montar todo um cardápio em cima desses alimentos que permaneceram, fazendo exclusão de peixe, de ovos e de leguminosas. Vencido os 10 dias do período B,
qual seria o protocolo do período C? O período C, que seriam os 10 dias finais para completar os 30, eu vou voltar exatamente no protocolo inicial do período A. Então, eu vou retomar o período A. Então, é uma dieta difícil porque ela é muito restritiva. É uma dieta que eu não quantifico, eu não conto calorias, eu apenas qualifico. Eu escolho os nutrientes adequados que vão me proporcionar um processo de eliminação daquela toxina. Então, esses nutrientes, eles podem fazer parte de um contexto de detoxificação. Fora isso, a gente pode suplementar? Claro, não só pode quanto deve. Suponhamos que o meu paciente não consiga realizar esse protocolo, que para ele é extremamente difícil. E aí ele pensa, ele tem estratégias nutricionais que não condizem com a conduta elaborada para ele. Então, suponhamos que o meu paciente, ele sempre tende a fazer uma dieta incorreta nos finais de semana. Ou ele bebe, ou ele consome doces, ele foge nos finais de semana com fast food. Qual seria o objetivo nesse caso? Seria uma estratégia de um dia de choque. Então, gente, existe a possibilidade de fazer estratégia de um dia quando meu paciente relata exagero? Existe. E como que eu poderia fazer essa estratégia? Focando no dia seguinte em vegetais crus. Usar uma base de vegetais, de sucos de frutas concentrados e basicamente uma dieta mais crua. Essa estratégia seria uma estratégia aguda para ajudar a eliminar o impacto do dia anterior. É possível? Às vezes a adesão do nosso cliente é melhor assim, tratando pontos estratégicos, do que propor uma dieta mais complexa durante 30 dias. Tem alguns nutrientes que eu posso extrair de alguns determinados alimentos que a gente chama de fitoquímicos e de compostos biologicamente ativos que também auxiliariam nesse processo detox e que é possível incluir na dieta diária. Por exemplo, o própolis. O própolis, quando eu faço uso dele, seja em jejum, com um limão, por exemplo, eu vou espremer o limão, pingar umas gotinhas de própolis. Eles têm a capacidade, o própolis, ele induz um aumento da glutationa S-transferase, que é uma enzima responsável por detoxificar. Então, ele vai induzir esse aumento da glutationa e ele não só trabalha na glutationa S-transferase, como ele também trabalha na glutationa peroxidase, na catalase e na superoxidismutase, que são enzimas importantes para o metabolismo antioxidante. Então, poder usar essa estratégia junto com o limão, que tem monoterpenos, que vai induzir a enzima citocromo P450, aumentando a conjugação da glutationa, seria viável, seria uma estratégia viável, diária, contínua, para estimular o sistema antioxidante do meu paciente. Além disso, usar chá verde, que tem catequinas que estimulam P-glicoproteína para fazer um efeito de eliminação e uma atividade anti-inflamatória, também seria ideal, seria importante usar o chá verde. Como? Talvez uma xícara de chá verde ao dia seria já interessante. Ponto importante chá verde a gente não adoça. Nenhum chá envolvido no processo de detoxificação, ele pode receber açúcar, lembrando que foi um dos primeiros alimentos que eu citei que a gente faz exclusão. Então, mesmo que eu não faça uma dieta detox clássica, chás não são adoçados. Chá de camomila e capim-limão também modulam algumas enzimas hepáticas, podem ser importantes nesse contexto de introduzir na dieta. Como a gente fala de chá reconfortante, que vai melhorar a qualidade do sono, pode ser que à noite seja viável um chazinho de camomila, um chazinho de capim-limão para esse público que eu preciso melhorar processo antioxidante. Algumas ervas, e aí a gente fala de muitas ervas, essas ervas que a gente usa como ervas aromatizantes para temperos, elas
costumam ter muitos compostos fenólicos que também auxiliam no processo de detoxificação. Clorofila pode aumentar a produção de glutationa, clorela e espirulina também podem melhorar esse contexto, além de ajudar a quelar metais pesados. Abacate também é uma fonte para a produção de glutationa, junto com brássicas. Então, são alguns alimentos interessantes que nós podemos utilizar no nosso contexto alimentar, no nosso plano alimentar, favorecendo o processo de detoxificação, sem contudo levar o meu paciente a ter que praticar uma dieta detoxificante padrão. Eu posso apenas introduzir alimentos específicos ou chás ou através de alguns compostos fenólicos vindo de ervas que já vão ajudar, de certa forma, a criar um ambiente mais antioxidante no organismo do meu paciente. Então, fica aqui o nosso contexto completo. Assista às aulas anteriores. Então, fica aqui um abraço. Breve trarei mais conteúdos bioquímicos para você.